Você já se sentiu sufocado pela ansiedade, como se o mundo estivesse desmoronando à sua volta e você não tivesse controle sobre nada? Pois saiba que esse não é um problema exclusivo da era digital. Há quase 2000 anos, Marco Aurélio, o imperador filósofo, também enfrentava noites insones, pressões esmagadoras e um império em constante estado de caos. E é justamente por isso que a sabedoria dele é tão valiosa hoje. Porque se um homem que governava milhões, enfrentava guerras, pestes e traições, conseguiu encontrar serenidade em meio ao caos, nós também podemos. Quando assumiu o trono de Roma, Marco Aurélio não herdou apenas glória, mas guerras nas fronteiras, conspirações políticas, pragas devastando cidades inteiras e a pressão de carregar nos ombros a responsabilidade por milhões de vidas. Imagine acordar todos os dias sabendo que uma decisão sua poderia significar a ruína ou salvação de uma nação. É fácil entender por que a ansiedade podia rondá-lo como uma sombra constante. Se você está vivendo momentos de ansiedade e busca técnicas práticas para transformar essa energia destrutiva em força interior, inscreva-se no canal para receber diariamente ensinamentos milenares que podem revolucionar sua forma de lidar com o medo e a incerteza. E mesmo assim, em vez de se deixar consumir pela ansiedade, Marco Aurélio desenvolveu um sistema prático para lidar com essas emoções avassaladoras. Ele escrevia constantemente reflexões pessoais, tentativas de alinhar sua mente diante do caos. Essas anotações eram conversas íntimas consigo mesmo, onde ele não se via como um herói imbatível, mas como um homem que precisava se treinar diariamente para não sucumbir às pressões. Isso já nos dá uma primeira lição fundamental. A ansiedade não se vence de uma vez por todas. Ela se administra dia após dia, momento a momento. É um músculo que precisa ser exercitado constantemente, uma prática que requer dedicação e paciência consigo mesmo. Às vezes pensamos que a ansiedade é um mal exclusivo do século XXI, mas os escritos de Marco Aurélio provam o contrário. Ele falava sobre o peso do futuro, sobre as expectativas sufocantes, sobre o medo de perder tudo. Hoje talvez não comandemos exércitos, mas enfrentamos batalhas invisíveis igualmente desafiadoras. Prazos apertados, comparações constantes nas redes sociais, medo de não ser suficiente, a pressão de estar sempre disponível e produtivo. O nome mudou, mas a essência é a mesma. A mente tentando controlar o incontrolável. Marco Aurélio descobriu algo que a neurociência moderna só confirmou séculos depois. Se algo externo te atormenta, não é a coisa em si que te perturba, mas o julgamento que você faz dela. A ansiedade não é uma reação ao que está acontecendo. É uma reação ao que nossa mente projeta que pode acontecer. É o medo de um futuro que existe apenas em nossa imaginação. O medo surge quando imaginamos perder algo que valorizamos, nossa reputação, segurança ou conforto. Já a ansiedade emerge quando antecipamos essa perda antes mesmo de ela acontecer. Ambas as emoções se alimentam da incerteza, ampliando o desconhecido em algo assustador. Como disse Sêneca, sofremos mais na imaginação do que na realidade. Uma das técnicas mais poderosas que Marco Aurélio desenvolveu foi a divisão clara entre o que depende de nós e o que não depende. Ele refletia constantemente: posso controlar a atitude dos bárbaros nas fronteiras? Não. Posso controlar se a peste se espalhará? Não. Mas posso controlar como vou reagir a isso. Essa clareza simples funciona como um filtro que corta a ansiedade pela raiz. Hoje você pode aplicar o mesmo raciocínio. Posso controlar a opinião dos outros sobre mim? Não. Posso controlar a economia do país? Não. Mas posso controlar minhas escolhas diárias, minhas ações, minha disciplina, minha resposta aos eventos. Quando entendemos essa divisão fundamental, paramos de lutar batalhas perdidas. O que podemos verdadeiramente controlar são nossos pensamentos, nossas ações, nossas reações, nossa preparação e nossa atitude. Tudo o mais está fora da nossa influência direta. Toda ansiedade nasce de tentar controlar o incontrolável. Quando você aceita completamente
que só pode controlar suas próprias escolhas, a ansiedade se dissolve naturalmente. Marco Aurélio também falava sobre o presente como o único refúgio verdadeiro da mente ansiosa. A ansiedade sempre nos puxa para longe do único lugar onde a vida realmente acontece, o agora. O presente é o único momento onde podemos agir, onde podemos fazer escolhas, onde podemos encontrar paz. Quando nos ancoramos no agora, a ansiedade perde seu poder, porque ela só existe no espaço mental, entre o presente e um futuro imaginário. Uma técnica particularmente poderosa que Marco Aurélio praticava era a visualização negativa. Enquanto a maioria das pessoas evita pensar no que temem, ele fazia exatamente o oposto. Visualizava intencionalmente o pior cenário possível e se perguntava: e daí? E se isso realmente acontecesse, eu conseguiria lidar? O que eu aprenderia com essa experiência? Quando você confronta seu maior medo mentalmente, descobre que pode sobreviver a ele. E se pode sobreviver, o medo perde todo o seu poder sobre você. Essa prática não apenas nos prepara para os desafios da vida, mas também desperta gratidão. Ao imaginar perder algo importante, passamos a valorizar essas coisas ainda mais no presente. A coragem para Marco Aurélio não era a ausência de medo, mas a escolha de seguir em frente apesar dele. A verdadeira coragem não se trata de gestos grandiosos, mas das pequenas decisões cotidianas. Dizer não a algo que não está alinhado com nossos valores, defender-nos quando alguém ultrapassa um limite, admitir quando estamos errados e fazer as pazes. Os estoicos sabiam que o crescimento exige que saíamos da zona de conforto. Eles entendiam que as dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho físico fortalece o corpo. Cada vez que enfrentamos um medo e escolhemos agir mesmo assim, estamos construindo um músculo emocional. Marco Aurélio desenvolveu práticas diárias para manter sua mente resiliente. Pela manhã, ele se preparava mentalmente para os desafios do dia. À noite, refletia sobre os eventos, não para se punir pelos erros, mas para extrair sabedoria de cada experiência. Quando a ansiedade surgia, ele respirava profundamente e se perguntava se aquilo estava sob seu controle. A aceitação estoica não é passividade ou resignação. É reconhecer a realidade como ela é, não como gostaríamos que fosse, para então agir com clareza sobre o que podemos mudar. É o desapego de resultados específicos, focando no processo que está verdadeiramente sob nosso controle. Marco Aurélio praticava a visão de águia, observar qualquer situação de múltiplas perspectivas temporais. Ele se perguntava: como isso me afeta agora? Isso ainda importará no próximo ano? Essa prática o ajudava a manter as coisas em perspectiva, evitando que problemas temporários assumissem proporções maiores que a realidade. A verdadeira liberdade, segundo Marco Aurélio, não vem de ter tudo sob controle, mas de aceitar o que não podemos controlar e agir decisivamente sobre o que podemos. É a capacidade de escolher nossa resposta diante dos eventos, independentemente da sua natureza. Quando você compreende que sua paz mental não depende de circunstâncias externas, mas de sua escolha, de como interpretar e responder à realidade, você descobriu o segredo da serenidade. Cada vez que aplicamos essas técnicas, estamos fortalecendo nossa resiliência mental, construindo uma fortaleza interior que nenhuma circunstância externa pode derrubar. A ansiedade pode ser nossa professora, nos mostrando onde ainda estamos tentando controlar o incontrolável. O medo pode ser nosso guia, apontando para áreas onde precisamos desenvolver mais coragem. Marco Aurélio nos ensinou que a felicidade da nossa vida depende da qualidade dos nossos pensamentos. E os pensamentos de mais alta qualidade são aqueles ancorados no presente, focados no que podemos controlar e alinhados com nossos valores mais profundos. Quando paramos de lutar contra a realidade e começamos a trabalhar com ela, encontramos uma paz que transcende as circunstâncias externas. A ansiedade e o medo não precisam controlar nossa vida. Com a sabedoria atemporal do estoicismo, temos o poder de transformar essas emoções em força, clareza e resiliência. Lembre-se, cada passo que você dá em direção ao domínio de suas emoções
é um passo em direção a uma vida mais plena e satisfatória. Sua mente é sua fortaleza. Mantenha-a invencível. Se este conteúdo te ajudou a compreender como vencer a ansiedade e o medo usando a sabedoria de Marco Aurélio, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar essa jornada de transformação mental e descobrir diariamente como os ensinamentos estoicos podem revolucionar sua vida. Juntos, vamos construir mentes mais fortes e corações mais serenos.